Gente, tá ficando bizarro realmente. Eu tenho que concordar. Mas não foi por falta de avisos, né? Há muitos anos nós estamos abordando esses temas que agora as redes sociais, a a mídia tradicional, grande, discutem abertamente, seja na TV ou seja também nas próprias redes, né? Do que eu estou falando? Ontem um almirante, o Robert Harvard, ele foi na Fox News, ou alguém se passando por ele, que é a teoria, vamos chamar de teoria, tá? Onde aparentemente, né, supostamente, parecia, eu vou dar ênfase nisso, estar usando uma máscara. Mas essa questão de máscara hiperrealista, isso é real? Bom, eu vou te provar nesse vídeo que é real. Essa questão das máscaras, ela ganhou força principalmente no governo Joe Biden. Bem, você sabe que a assinatura, quando a gente faz uma assinatura, dificilmente alguém consegue copiar. Mesmo após muito treino, sempre tem alguma coisa ali que você consegue pegar que você vê que é diferente, né? Por exemplo, eu assistia, né, muito aquele programa Trato Feito, que passa no Discovery e tal, e lá tem um cara que sempre fazia participação no programa que ele era especialista em assinaturas, e ele conseguia, com uma análise ali meticulosa, usando também computadores, microscópio, etc., ele conseguia saber se a assinatura era de verdade ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque o governo Joe Biden, no final, o Donald Trump deu várias dicas ali. Quando o Trump assumiu, antes do Trump assumir, dizendo aqui, melhor dizendo, o Joe Biden saiu distribuindo um monte de perdão, inclusive para o doutor Anthony Fauci, né? Então deu perdão até para ele, para o Hunter Biden, para um monte de gente. Bem, o que o Trump identificou e sua equipe? Que aquelas assinaturas eram falsas. Não foi Joe Biden que assinou. Foi a AutoPen, que é uma caneta automática que copia a assinatura da pessoa. Então, por que teve que usar a AutoPen e não foi o próprio Joe Biden que assinou? Bem, agora vamos para a teoria da conspiração. É que o Joe Biden já não estaria entre nós. Essa é a teoria. E que alguém usando uma máscara, alguma coisa ali hiperrealista, estaria por ali. Ou pelo menos em algumas das participações. Há muito tempo a gente sabe que existem sósias. Os sósias, dublês, já, né, fizeram muitas coisas nesse mundo, não era a pessoa real. Então, se autoridades já usaram dublês, será que autoridades não poderiam usar um dublê vestido com uma máscara? Eis a questão. Eu acho que é uma coisa de se perguntar. Então não é loucura chegar a esse ponto, certo? Eu vou te mostrar aqui que a própria CIA admite que o uso de máscaras eles fazem há muito tempo, hiperrealista, e eles estão entre nós. E também, nesse vídeo aqui, já vamos mostrar que a segunda leva de documentos sobre UFOs, OVNIs, UAPs, extraterrestres, saiu. A Casa Branca divulgou e a coisa está pegando fogo. Por isso que eu falo, tá ficando bizarro demais. Parece loucura. Mas quem tá aqui, por exemplo, no canal Questione-se, já foi avisado desse tempo há muito tempo. Essa é a verdade. E eu digo para vocês, isso só vai se aprofundar, porque até 2030 nós veremos cada coisa louca que vai parecer que os filmes eram fichinha perto do que vai acontecer, tá? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu peço a você que interaja aqui com o vídeo de alguma forma, dando um like, compartilhando, fazendo um comentário. Gente, hoje o comentário ele ajuda demais o vídeo a ir longe. Então eu peço a você que abra uma exceção, deixa algum tipo de comentário aí. Isso é muito importante. Eu sei que muitas pessoas falam, pô, mas aí você não responde e tal. É difícil, nesse momento, sair respondendo todo mundo. Eu busco dar o coraçãozinho lendo os seus comentários, né? Devido a gente estar nessas viagens, essa correria. Então, às vezes, eu consigo parar para fazer o nosso vídeo, depois eu vou lendo os comentários com calma ali e tal, nos tempos que tem. Mas se for para responder cada um, fica difícil. Mas eu estou lendo, dando o coração, e é bom que os comentários vocês usam para interagir uns com os outros, tá bom? Então, conto com vocês. Vamos para a tela? Eu só tenho um recado aqui para você de 30 segundinhos, não pula não.
Você já deve saber que eu amo viajar pelo mundo, né? Já fui para vários lugares e hoje eu tô aqui em Frankfurt, na Alemanha. Hoje eu vivo a vida dos sonhos. Viajo para onde eu quero, na hora que eu quero. E talvez algo que vocês não saibam é que aqui na Alemanha, o salário médio, ele passa dos 4.000 euros por mês. Mais de 25 mil reais se nós formos converter. Enquanto isso, no nosso Brasil, a maioria das pessoas trabalha o mês inteiro para receber cerca de 1.500 reais até 2.000 reais. E mesmo assim, eu tô aqui passando alguns dias numa das regiões mais caras do mundo e sem preocupações. Quer saber um segredo? Você não precisa ganhar 4.000 euros por mês para visitar países como este. E o mais interessante, se você soubesse o que eu sei, ganhar cerca de 4.000 euros por mês não seria tão difícil quanto parece. No final desse vídeo eu vou te contar como. Bom, vamos começar então pela história aqui. Essa história acabou de ficar mais estranha. Um clipe da entrevista do almirante aposentado Robert Harvard na Fox News hoje está se tornando viral. Bom, vamos lá. A Fox News recentemente fez uma reportagem sobre os arquivos OVNIs e pasmem vocês, eles falaram para toda a audiência americana de milhões e milhões de pessoas e também fora dos Estados Unidos que assistem, que existem aí, segundo os documentos, 4 raças alienígenas. Olha só. Eles falaram dos nórdicos, acho que dos híbridos, dos reptilianos e dos greys. Tem um até que parece um grilo ali. Eu vou mostrar a foto pra você. Caramba, gente, tento ficar sério, mas parece loucura o negócio, cara. Como que eu posso estar dando uma notícia dessa, né? Não foi a Fox News, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Bem, e na mesma Fox News, de repente aparece esse cara, que muitas pessoas agora que... Existem pessoas que, por mais que você mostre, por mais que fique provado, ela não vai acreditar. Ela não vai nem acreditar no indício de que aquilo possa ser uma realidade, de que possa existir em algum outro lugar. Essas pessoas, elas acreditam apenas naquilo que ela pode ver e tocar, principalmente. Porque talvez nem aquilo que ela vê, ela enxerga. Você entende? Ela está olhando, mas ela não consegue enxergar. E ela entra numa questão de negação, porque ela só pode acreditar, por exemplo, que esse copo existe porque ela toca nele. Se ela não sentisse o vento bater no rosto, existe um tipo de pessoa que, se você falasse, olha, existe o vento, ela não acreditaria. Por quê? Ela não pode ver, não pode tocar. Se você falar para ela que existe o oxigênio, mas como? Não, você respira ele. Ah, então agora eu acho que eu acredito. Porque algumas pessoas estão limitadas apenas à questão física, do contato, ali sabe, do sentir e etc. Agora, aquilo que foge a essa realidade que foi criada para ela, porque é uma realidade imposta, que é a chamada Matrix, né? Quando a gente fala Matrix, fica estigmatizado por causa do filme, mas é uma mentira criada para ela. E eu digo a vocês, gente, olha, o mundo que nós vivemos, ele é um teatro. Ele é um palco encenado ali, ó. Os atores estão aí por todos os lados, só conduzindo a plateia para onde desejam. E a plateia somos nós. Só que você pode decidir o seu papel nesse grande teatro. Apenas um espectador sendo conduzido, ou alguém que vai se levantar e falar, não, eu não vou ser conduzido dessa maneira. Eu decidi levantar e falar, não, eu não vou ser massa de manobra, tá? Bem, ele parece estar usando uma máscara facial na imagem à direita. Você pode ver. Então, no dia 18/5, Robert, né? Robert, ele dando uma entrevista, e na Fox News, ele supostamente, mas o que você vê no pescoço dele é o que parece ser a sombra de uma máscara. Mas aí tem gente falando, não, 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 não e não. Não é possível. Aquilo ali é a sombra, por causa do jogo de câmera, não sei o que lá. Bom, eu discordo. Eu discordo que seja algo da sombra e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo aqui. Aqui é o vídeo dele falando ao vivo. E aí já tem notas da comunidade falando, não, isso daí é apenas, né, a questão aí do jogo de iluminação, da câmera, a posição. Mas olha isso, o que você consegue perceber ali? Eu consigo perceber o seguinte, até onde tem a dobra ali com a sombra, é uma cor. Abaixo dali é outra cor. A gola ficou num lugar errado. E talvez ele não tenha percebido. Ou
foi algo proposital através da Fox News, justamente para mostrar o que pode ser feito e como as pessoas estão sendo, né, talvez manipuladas. Bem, aqui é uma mulher que eu vou, né, trazer essa lembrança aqui, ó. Este é um lembrete. A ex-chefe de disfarces da CIA, Jona Mendes, explicou ao mundo que eles usam máscaras faciais completas para andar por aí como outra pessoa. Ela disse: eu fui à Casa Branca e informei o George W. Bush enquanto ele era presidente, e eu estava usando uma máscara facial completa. Então veja, nós temos aqui uma mulher que trabalhou nesse setor, especialista no assunto, trabalhou na CIA e falando: nós usamos, as pessoas usam, os agentes usam, e eu fui até o presidente usando uma máscara e ninguém percebeu. E aí ela apresentou para ele e mostrou. Entenderam? Mas mesmo assim, as pessoas que estão em negação completa, que são super céticas, elas não dão braço a torcer. As pessoas estão inseridas em tantos enganos porque é muito mais fácil você enganar alguém do que você pegar e falar: olha, o que você acreditou até hoje, isso que você foi inserido, é mentira. Isso não é assim. É um engano. Porque o cérebro trabalha, não consegue admitir, não consegue dar o braço a torcer, não quer acreditar nisso, e aí entra em negação completa, mesmo com todas as evidências, né? Aqui tem um vídeo que eu me lembro, que mostra esse cara totalmente estranho, né? Aqui eu deixo realmente na suposição. Pode ser, como não pode ser, né? Mas que é estranho, é estranho. Olha isso daqui. A orelha dele não parece que tá ali com uma máscara hiperrealista? Ou será que ele fez plástica e puxou tudo ali e a pele ficou colocada aqui, né, do lado, assim, acumulada na orelha, né? Tirou o excesso, não tirou o excesso. Só que tem um detalhe no olho dele aí que também chama muita atenção, né? Você sabia que... Eu vou entrar num assunto agora doido. Saiu agora a notícia também nessa leva de UFOs, não sei o que lá, que a CIA, ela está atrás de possíveis híbridos. Ó, eles dizem que tem um programa de híbridos na Terra, misturando supostos aliens com seres humanos, né? E aí o povo tá rolando essa teoria sobre esse cara aqui, que é onde tem esse vídeo, que, se eu não me engano, ele estava no Congresso lá e tal, né? E de repente, né, o rosto ali muito estranho. Mas a gente fica, aqui nele realmente fica na dúvida, né? Mas é, assim, é suspeito, né, do que realmente tem ali. Bem, aqui mais repercussão, até o Health Ranger, né, ele tem um site muito bom, e ele falou: se isso não for IA e não for editado digitalmente, então é totalmente uma máscara de rosto completo. Bom, não é IA feita na internet, tá? Não é. E não foi alterado digitalmente na internet. Isso é um programa da Fox News, é um entrevistado. Veja o que eu falei para vocês. Isso daqui é onde mostra para mim que não é questão de sombra. Porque nós temos aqui, ó, na garganta dele, dá para você ver inteiriço. Por mais que seja perfeito a máscara, quando a pessoa fala, não tem um movimento natural de pele aqui, né? Ó, não tem um movimento natural. É um negócio inteiriço que mexe meio que quase que inteiro, né? E aí, essa parte ficou exposta aqui embaixo, né? Ficou exposta aqui embaixo. Deixa eu até aumentar o zoom aqui, ó. E aí causou essa sombra. Justamente por quê? Porque a luz bateu ali e mostrou claramente até as cores diferentes. O rosto dele está mais branco, com o pescoço, e a partir ali dessa divisória, dá para ver uma cor diferente. E cria essa sombra entre a pele da frente e a real que está por trás. É a minha visão, é a minha ótica. Mas há quem está verificando aí e fala: não, isso é a sombra. Então a gente vai ficar nessas opiniões. A minha opinião, isso aqui para mim é uma máscara. Cara, isso aqui para mim é uma máscara. Isso é a realidade. Isso aqui foi uma falha grotesca ou foi proposital. De umas duas, tá? Né? Olha lá. Dá para ver ali uma coisa muito estranha, né? Uma sobrepele. Aqui você tem ele dando a entrevista na Fox News num outro dia, onde não tem essa divisória. Aí a pergunta é:
É ele realmente ou é uma outra pessoa? Não é? Tá aí. E ele vem falando justamente sobre esses assuntos de guerra, né? Olha só. Olha a garganta aí, ó. Isso aqui é jogo de sombra, gente? Eu quero saber a sua opinião. Se você concorda comigo, se você discorda, aqui a gente está para conversar. Bem, tem também uma análise que eu quero mostrar aqui, ó, né? De rostos. O Joe Biden é um caso, assim, para mim, que, cara, é bizarro. Eu fico me perguntando assim, cara, nós estamos ficando doidos, cara. Tem hora que eu pergunto isso, cara. Será que nós estamos ficando doidos ou esse mundo é louco mesmo? Eu acho que o mundo é louco. É um, sabe, é um negócio assim. O Joe Biden até perdeu a cor do olho ali, né? Parece, né? Nas fotos. Você vê uma cara toda totalmente esticada, uma pele completamente diferente, e os traços completamente diferentes. A orelha mudou, né? A orelha mudou. O Joe Biden é o principal disso. O da Kamala Harris, as pessoas chamam a atenção também para o pescoço, né? Mas o dela pode, né, talvez atribuir ao envelhecimento, tal, que é natural, etc. Mas também fica a dúvida. Mas o dela, para mim, é o mais difícil assim. Esse daqui também foi muito rápido, que era o Mike Pompeo, o envelhecimento dele já ficou de uma forma diferente. Mas a gente também deixa aqui na dúvida, realmente, tem que olhar alguns traços, né, como orelha e etc. Esta moça, se não me engano, é a Elizabeth Warren, e dá para ver aqui também uma diferença um pouco no rosto que as pessoas apresentam. Mas aqui tudo eu deixo num caso assim bônus, que as pessoas colocam teorias, por quê? Porque o negócio fica tão forte por causa de algumas pessoas, que aí começa a todo mundo ficar suspeito de que não seja a mesma pessoa, né? É o que muitos colocam. Mas o Joe Biden, por diversas vezes, você consegue perceber coisas muito estranhas. Por exemplo, essa imagem aqui, ó. Cara, olha isso daqui, gente, na testa dele. É bizarro a imagem central. Olha agora a imagem aqui do canto, ó, onde você vê que ele coça a nuca, e ali dá pra ver que não é pele. Olha só. Olha lá, o negócio fica curvado ali, ó. E aí você logo, em seguida, no outro lado aqui, você vê uma coisa totalmente diferente, um queixo já mais flácido, com aqui, né, que chama da papada, né, olha lá, bem diferente. Então parecia que o Joe Biden, cada dia era um Biden diferente. Tem um outro vídeo aí que parece que ele tá até maior. Aí os caras falam, cara, é bizarro o que acontece com o Joe Biden. O que acontece com ele, né? Olha aqui, ó. Essa daqui pra mim é clássica. Olha isso. Ele coça aqui, de repente ele estica, ó, e olha isso que fica na pele. Isso é uma pele normal? Ou ele está com alguma doença de pele, alguma coisa que está acontecendo, né? Bem, aqui eu quero já adentrar então a esse tópico que foi discutido. Isso aqui foi mostrado na Fox News, essa imagem, essas coisas aqui eles falaram sobre isso. E, gente, é um negócio muito bizarro, cara. Eu falo para vocês, por que eu coloquei ali? Tá ficando bizarro demais. 2027 será o ano D. Eu acredito que tudo isso é parte da preparação que vai culminar numa suposta chegada alienígena. O mundo verá as principais capitais chegando naves. Você vai olhar para cima na rua e você vai ver. Mas mesmo que você veja, tome muito cuidado, tá? Eu chamo do grande engano, a etapa final dessa Terra. E para mim a prova maior de que está acontecendo o processo disso é levar isso para a mídia. O governo fala abertamente, os governos, todas as mídias falando, e de repente a Fox News discutindo raças alienígenas abertamente, como se fosse uma coisa comum, normal do dia a dia. Como se estivesse falando sobre a política. Então eles disseram que existe, nos documentos desclassificados, os mantis, tá? Que parece esse grilo aqui, gigante. O Grey, que é um dos mais famosos. O reptiliano, que é um dos mais famosos, que falam que é até intraterreno, né, também, e que eles estão por trás de uma grande conspiração global, é o que dizem, e que eles conseguem até mudar de forma, né, e usar esse tipo de máscara, essas coisas, tá, é o que dizem. E os nórdicos, que seriam os bonzinhos, né, é uma espécie humanoide, que eles dizem, e que tem histórico de muitos contatos com a humanidade, que queria sempre ajudar, né. É o que eles dizem. Isso foi discutido na Fox News, que são os aliens supostamente mais reportados por pessoas aí ao longo das eras. Aí a Casa Branca veio e divulgou a segunda leva de documentos.
Você sabe quantas pessoas já entrou nesse site da Casa Branca? Mais de bilhão, tá? Mais de bilhão. Você acha que a preparação está acontecendo ou não? As pessoas hoje estão mais propensas ou não? A operação está funcionando, a operação psicológica? Claro que está. Hoje, né, essa semana teve pesquisa, se não me engano, essa semana ou semana passada nos Estados Unidos, e foi divulgado, que a maioria das pessoas já está acreditando, assim, tipo assim, não, realmente, estão aí, vão vir, vão chegar, não sei o que lá. Tá, gente? Então, assim, a preparação está a todo vapor. E aqui alguns dos vídeos que foram divulgados, ó, desses OVNIs. Aqui é um que um F-16 americano destrói um OVNI sobre um lago nos Estados Unidos, tá? Aqui nós temos uma imagem que são as lanchas ali sendo filmadas, de repente passa um OVNI ali no rodapé, bem grande ali, filmado também. Aqui nós temos mais imagens, né, que eles divulgaram dos OVNIs, e sempre, né, os americanos aí com seus sistemas de vigilância e tal, né, olha lá, passa bem na frente, ó, muito rápido, na frente da câmera. Aqui é o da lancha que eu acabei de mostrar. Aqui são os 5 minutos de vídeo que o rapaz colocou, que é tudo o que foi liberado, ou quase tudo aí de vídeo, nessa última leva, né, ó. E os americanos com a trava da mira ali, né, no objeto, e passando e tal, né. São muitos aqui, muitos vídeos, né, que eles disponibilizaram mostrando esse suposto fenômeno, né. Quer ver, ó, ó, aqui tem outro, ó, olha isso, né. Tem outro, que mais? Aqui um outro passando aqui embaixo, olha lá. E aí os americanos, né, identificam e começam a acompanhar. E eles fazem umas manobras realmente assim muito estranhas, que as leis da física atuais não podem explicar, né? Atuais não, né? As leis da física, né? Não podem explicar. Bem, aqui você vê a representante congressista Ana Paulina Luna já divulgando, então os políticos também participando disso, assim, vários deles ativamente. O que mais? Aqui tem mais vídeo, mas eu já mostrei esses aqui, deixa eu ver, acho que... Aqui só um print, né, olha lá, desse aqui. Aí tem outro aqui, ó, no oceano. Eles mostraram também os OSNIs, né, que são aqueles debaixo d'água. Olha esse daqui, ó, a velocidade que ele arranca, ó, que sabe que está sendo observado. Aqui o Daily Mail fazendo matéria. Novo áudio arrepiante da Apollo 12 desclassificado em novo lote de documentos, né? Então, novo áudio da Apollo 12 falando sobre o que eles estavam vendo. Aqui é outro OVNI, que o perfil da Casa Branca está divulgando. Olha isso. É realmente assim bizarro, né? O que mais? Algo que me chamou a atenção, que eu precisava compartilhar com vocês. A Tulsi Gabbard pediu demissão e ela está justificando, tá? Ela está justificando que ela está saindo do comando da inteligência americana para ajudar a cuidar do marido que está com câncer ósseo. Mas eu acredito que essa é apenas, assim, a história que ela está contando para que não tenha, assim, uma crítica quanto à saída dela. E eu acredito que muito em breve ela começará a criticar o governo Trump, tá? Vamos aguardar, vamos ver se eu vou confirmar isso. A saída dela, eu acredito que é por discordar de algumas coisas que o Donald Trump está fazendo e que ela não quer mais, tá? Então vamos ver se ela se tornará uma crítica do governo Trump. Aqui você vê mais outro OVNI desclassificado agora, tudo sendo compartilhado pela Casa Branca, pelos jornalistas e etc. Olha isso, gente. O negócio brilhando, ó, tá? Então, como nunca vimos antes, essa desclassificação. O que o governo está comunicando com isso? Ele está dizendo, olha, eles existem, só que por enquanto eles estão falando de uma forma assim, veja aí com você mesmo, tá aí, veja só, tá? Aqui nós temos o Joe Biden antes e depois, né? Antigo, olha lá, ó, e você vê o novo Joe Biden. Você consegue identificar uma diferença no rosto dele muito grande.
Gente, isso aqui é a mesma pessoa? Eu pergunto sinceramente, você acha que é a mesma pessoa? Sinceramente. É um negócio bizarro. Quando você analisa também a orelha, você consegue ver uma diferença. A não ser que ele fez vários tipos de cirurgia no rosto, né? Mas tá aí, ó. Essa para mim é uma das imagens icônicas, né? Ó. Tá? Olha essa daqui, ó. O antes e o depois. O Joe Biden era muito diferente, tá? Olha isso daqui. Ah, mas foi a idade e tal. Mas a idade não muda dessa forma, uma vez que ele já era velho, né? Aqui. Não muda dessa forma, tá? Bom, pra gente finalizar aqui mais um UFO. Olha esse daqui, o tamanho desse, ó. Fazendo curvas ali, mais curvas. Ele deu até um zoom aqui, ó. Aí ele faz uma curva ali, ó. Grande, passa entre as nuvens, então dá pra ver ele ressurgindo ali das nuvens, ó. E aqui uma última imagem mostrando que, por exemplo, o Robert, ele tem sardas. A pele dele é diferente da que é mostrada, por exemplo, nessa que ele tá todo meio avermelhado, né? E bem lisa a cabeça, assim, ó. E não tem as sardas, por exemplo, né? E se você olhar, você vê marcas de expressão diferente na foto dele aqui, ó, como por exemplo, entre os olhos aqui, na testa, as linhas de expressão diferente no rosto aqui também, do que a que ele está aparecendo na Fox News. Por mais perfeito que sejam as máscaras, supostamente, né, nunca será igual. Bem, tudo aqui a gente pode encarar com o supostamente, teorias e etc. É o que eu estou trazendo para você. A grande discussão da rede dos últimos dias que está acontecendo. Mas eu volto a dizer, é bizarro. E eu volto a afirmar. Esse mundo não é nada do que você pensa, do que você foi ensinado. Eu acho que a gente vive em 90% de mentiras. E só vai ter um fim quando o nosso Senhor vier. Fica com o meu recado final aqui, tá bom? Não pula não, veja o que eu tenho para te dizer e eu te vejo no próximo vídeo. Lá no começo do vídeo eu te falei que tinha um segredo, e que se você soubesse o que eu sei, ganhar cerca de 4.000 euros por mês não seria tão difícil. Pois é, chegou a hora de eu te contar. Para isso você precisa de duas coisas. A primeira está na sua mão agora, um celular ou um computador com acesso à internet. Mas presta atenção, não como algo para passar o tempo, e sim como ferramenta de trabalho, para construir renda. Isso que você tem na mão agora tem um enorme poder de mudar a sua vida. Mudou a do Anderson, que já colocou 50 mil reais no bolso. Mudou a do Paulo, que já colocou 9 mil reais no bolso em uma semana. Foi equivalente a cerca de 1.500 euros. E foi exatamente esse conhecimento que mudou a minha vida e que me fez estar aqui hoje, em Frankfurt, na Alemanha, e sem precisar olhar preço, sem precisar pedir folga para ninguém e trabalhando cerca de 2 horas por dia. E é exatamente isso que eu quero fazer por você. Eu separei um tempo na minha agenda para conversar com quem realmente quer mudar de vida e começar a construir a sua liberdade pela internet do mesmo jeito que eu construí, do mesmo jeito que o Anderson e o Paulo construíram. Eu te falei que você precisa de duas coisas, né? A primeira você tem na mão e a segunda, clica no link aqui embaixo e vem falar comigo no Zap.